Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos vocês. É uma imensa alegria poder nesta tarde, nesta sexta-feira, estar novamente junto com vocês ao findar deste dia, findar desta semana. É uma semana, quem sabe, aí de muito trabalho, muitas atividades, mas graças a Deus estamos chegando ao final e estamos começando os momentos felizes, momentos sabáticos, momentos onde a criatura tem a alegria de ter um encontro com o seu Criador. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso grande Deus. Fomos obra-prima do seu projeto. Desejo a você um ótimo final de semana, um bom sábado, e estou contigo nesta tarde para continuarmos aqui a nossa reflexão. Já faz alguns finais de semana, algumas sexta-feiras que nós estamos aí refletindo sobre aquela sexta-feira que Jesus esteve na cruz, e Jesus ele pronunciou 7 frases, ou seja, as últimas 7 palavras de Jesus no momento que ele esteve ali na cruz, entre as 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado, e às 3 horas da tarde, quando ele foi morto. E cada uma das frases de Jesus é um grande sermão para nós. Já falamos sobre 5, hoje eu vou terminar falando sobre as últimas 2 frases de Jesus, e nós temos como base no livro de João 19, verso 30, também Lucas, capítulo 23, verso 46. Aquele momento angustiante de Jesus, o mundo em trevas, em densas trevas, o sol escondeu a sua luz, desde por volta do meio-dia, envergonhado, porque a criatura não tolerava ver o seu Criador. Naquela semana da criação, quando o próprio Jesus ele havia criado tudo com o poder da sua palavra. E naquela sexta-feira Jesus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Criou também o sétimo dia, após o ter terminado todas as demais criações. Então, o 7º dia para repouso, para descanso. Abençoou o Senhor e o santificou. Mas, meus amados, meus queridos, a criatura, a natureza, se revoltou contra tudo aquilo que o seu Criador estava passando naquela sexta-feira, o desprezo, o vexame, a vergonha, e tudo que Jesus estava ali passando por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. A cruz que ele estava pregada era a minha cruz e era a sua cruz, não era de Jesus. Porém, ele estava tomando o meu e o seu lugar. Por volta das 3 horas aproximadamente, o sol ele aparece com os seus raios apenas em partes, não integralmente. E então ali Jesus Cristo ele pronuncia as suas últimas 2 frases. Aquele momento era o momento em que o cordeiro era oferecido no sacrifício da tarde,
né? Um sacrifício era pela manhã e outro pela tarde. Por volta das 9 horas, era oferecido o primeiro sacrifício, o primeiro cordeiro daquele dia. Né? Foi exatamente na hora que Jesus estava sendo crucificado, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele dia seria a última vez que um cordeiro animal, representando, figurando Jesus, o verdadeiro Cordeiro que viria e pagaria o preço da minha redenção e o preço da sua redenção, né? Dali para frente deixaria de existir. Às 3 horas da tarde, né, o sacrifício que estava sendo oferecido no santuário, ali no pátio do santuário, o sacerdote estava ali com o cutelo na mão, e o cordeiro também estava nas suas mãos para ser imolado. Porém, naquele momento, uma mão santa, uma mão invisível, ela rasga o véu do templo de alto a baixo. O cordeiro, ele, pela primeira vez, escapa da mão do sacerdote e ele foge. Sem entender nada, o sacerdote ele perde toda a sua mobilidade, suas forças, e ele deixa o cutelo cair das suas mãos. E Jesus, naquele momento, como diz João 30, verso 19, desculpa, meus queridos, mas é João capítulo 19, verso 30. Eu apenas inverti aqui o capítulo e o verso. Tá? Jesus disse: está consumado. Foi a 6ª frase de Jesus. Está consumado. O que Jesus estava dizendo está consumado? E diz a palavra de Deus que na sequência, como diz Lucas capítulo 23, verso 46, Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Espírito aqui no contexto bíblico quer dizer o sopro. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele soprou no seu nariz e ele passou a ser alma vivente. Então ele recebeu, né, o Espírito de Deus ou o sopro de Deus e passou a ser uma alma vivente. Jesus estava devolvendo para o Pai o sopro ou o Espírito que estava sobre ele. Ok? O sopro de Jesus era que lhe dava, era que fazia com que ele mantia com vida. Da mesma forma somos nós, quando o sopro deixa, nós não passamos mais a respirar, então automaticamente nós morremos. Tá? Diz a palavra de Deus que o sopro volta, ou o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo volta novamente para a sua origem, como era antes, né? Apenas barro. Tá? E foi desta forma Jesus disse: Pai, entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Ok? E ali Jesus reclinou a sua cabeça e morreu. Ok? E aqui eu quero entrar num ponto muito importante com vocês, meus queridos. Porque Jesus disse: está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, Jesus parou de respirar e ali ele reclina a sua cabeça e morre. Meus amados, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais lá no Éden, eles desobedecem a Deus, pecando, ouvindo a voz da serpente que estava incorporada com Satanás. Ali era Satanás que estava sobre a serpente, falando com Adão e falando com Eva, né, primeiramente. Depois que
Eva resolve comer do fruto proibido da ciência do bem e do mal, ouvindo a voz da serpente, a voz de Satanás. E na sequência ela também dá daquele fruto para Adão e ele também o come. Só lembrando que Eva foi enganada, né, depois de muito tempo, de muita conversa, ela foi enganada. Adão, porém, não foi enganado, porque ele, por livre e de espontânea vontade, decidiu pecar. Tá? Ele decidiu rebeliar contra Deus. Mas na sequência eles já sentiram, né, ali o seu pecado, a consequência do seu pecado. Olhou para si e viu que estava nu, despido. A justiça de Deus havia se retirado, tá? Porque o pecado pode habitar junto com a luz. Ok? Há aí essa inimizade. Tá? Então a justiça de Cristo retirou. E eles viram que estavam despidos da justiça de Deus, estavam nus. Essa foi a primeira consequência do pecado. Deus havia dito que se eles comessem, certamente morreria. E naquela tarde, naquele findar de dia, Deus, Cristo Jesus, ele veio até o encontro de Adão e Eva, porém eles estavam, diz a Bíblia, escondidos atrás de uma árvore. Tá? E quando Deus, então, ele encontra com Adão e Eva, e eles dizem, nós estávamos escondidos porque nós pecamos, nós comemos da árvore que o Senhor disse que não comesse. E ali, né, houve ali algumas sessões, né, entre eles de desculpas, né, Eva dizendo, aconteceu isso, né, eu fui enganada, eu comi. Adão disse, foi a mulher que tu me deste, que me deu e eu comi. Né? E por fim, a serpente que o enganou, ela foi amaldiçoada. Tá? E aqui é o ponto importante. Adão e Eva deveriam ser mortos. Mas Deus, pelo um ato de misericórdia, ali ele revelou o plano da salvação. Tá? E aqui que eu entro no ponto importante, meus queridos. Nós fomos salvos antes de sermos criados. Você pode perguntar, mas como assim? A gente nem era criado e já foi salvo? Sim. Jesus havia originado o plano da redenção, o plano da minha e da sua salvação, antes de nós sermos criados. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, verso 8, e ali o texto diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu há 2000 anos atrás. O mundo existe pela criação já há 6.000 anos. Jesus havia planejado a salvação, a minha e a sua redenção, antes da fundação do mundo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta para a igreja de Éfeso, ali no capítulo 1 e no verso 4, ele diz na carta assim: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que iríamos pecar, mas ele já havia resolvido o problema. Ele havia planejado a morte do Cordeiro, a morte de Cristo. Tá? O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 19 e 20, ele diz assim, eu vou ler para vocês aqui. Pedro diz assim: Mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Tá? É uma maravilha, não é? Cristo Jesus já havia morrido porque ele já havia planejado
porém antes da fundação do mundo, a nos salvar. Porém, meus queridos, os anjos do céu não sabiam, Satanás não sabia, o universo não sabia. Jesus só revelou o plano da salvação quando Adão e Eva diante de Deus, ali o próprio Deus pega um cordeiro, mata o cordeiro ali no Éden, e da pele do cordeiro ele faz roupa para Adão e Eva. Aquela roupa simbolizava, o sangue derramado do cordeiro simbolizava o sangue de Cristo que viria derramar por cada um de nós. E aquela roupa feita, que o próprio Deus fez, da pele do cordeiro, representava a justiça de Cristo que seria imputada sobre nós. A nossa salvação é pela graça, graça imputada. A graça de Cristo, a justiça imputada de Cristo sobre nós. Nós não merecemos. Nós merecíamos a morte. Adão e Eva tinham que morrer, mas o cordeiro foi morto por eles. O cordeiro que foi morto, ali mesmo no Éden, representava Cristo Jesus que viria. E Adão e Eva foi resgatados por Cristo Jesus, assim como todos nós. Aquele cordeiro era apenas uma simbologia. O sangue dele simbolizava o sangue de Cristo. A roupa do cordeiro, a pele do cordeiro que foi feita a roupa, simbolizava a justiça de Cristo imputada sobre nós. Tá? Por essa razão, Adão e Eva foi poupado, não morreu. Por isso eu fui poupado, não morri, você também. A morte eterna, que deveria ser nossa, Jesus o tomou, Jesus o levou. Por isso ele diz: Pai, está consumado. Satanás não sabia até aquele momento do plano da salvação. Ele não sabia. Porém, na maldição em que Deus amaldiçoou a serpente, ele estava amaldiçoando Satanás. E ali em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, está escrito da seguinte maneira: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja que aqui, a sua descendência. Satanás levaria muitos e muitos ao pecado, e eles, meus queridos, nunca se arrependeriam dos seus pecados. Satanás formaria uma descendência. Mas o descendente da mulher, veja aqui, que é o descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente. A serpente apenas feriria o calcanhar do descendente da mulher. Jesus, ali na cruz, eu gosto, meus queridos, de pensar que Jesus separou pelo menos 3 golpes para Satanás sentir exatamente o que ele fez em enganar, nos enganar. E o primeiro golpe foi ali na cruz, quando Jesus disse: está consumado. O plano da salvação, que foi originado antes da fundação do mundo, Jesus disse: está feito. Eu terminei, está pronto. Jesus estava dizendo: Pai, os meus filhos agora têm direito de escolher a vida eterna que antes eles não tinham. Nós estávamos vendidos como escravos nas mãos de Satanás. Satanás andava por todo o universo, dizendo que ele era o príncipe deste mundo, o dono deste mundo. Ele falou para o próprio Jesus lá no deserto: eu te darei tudo porque a mim foi entregue. Adão entregou de mãos beijadas a Satanás. Ele diz: tudo é meu. Mas ali Jesus na cruz,
ele deu o primeiro golpe na cabeça da serpente. Quando ele diz: Pai, está consumado, está feito, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, eu reclino agora a minha cabeça e morro pelo homem, entrego a minha vida por ele. Ali foi o golpe, um dos golpes na cabeça de Satanás. Depois de todas as tentativas, Satanás perseguiu, feriu o calcanhar de Jesus, do descendente da mulher, desde quando Jesus nasceu. Maria teve que fugir, para o Egito. Saiu ali de Belém da Judéia às pressas, com o nenê nos braços, para que Herodes não o matasse quando ele ainda era criança. Ali era a serpente, Satanás, ferindo o calcanhar do descendente da mulher. Lá no deserto, Satanás tentou várias vezes Jesus a desistir do plano da salvação, ele ferindo o calcanhar do descendente da mulher. Mas, meus amados, Jesus esmagou a cabeça da serpente com o primeiro golpe na cruz. Está feito. Não precisa mais morrer o cordeiro animal. Eu estou dando a vida por eles. Está feito. O segundo golpe. Quando Jesus voltar pela segunda vez com poder e glória, com todos os santos anjos, milhões e milhões, miríades de santos anjos acompanhando. Uma grande ressurreição dos justos, todos aqueles que morreram crendo na promessa da vida eterna por meio do sacrifício de Cristo ressuscitarão. Satanás, eles terão o desprezo de ver naquele momento milhões e milhões de pessoas ressurgindo, saindo do pó da terra, um número incontável como as estrelas do céu. Segundo golpe. Terceiro golpe, final. 1000 anos depois, quando Jesus voltar com a Nova Jerusalém pela terceira vez, diz a palavra de Deus que Satanás tentará, juntamente com os ímpios ressuscitados, invadir a cidade santa, porém descerá fogo do céu e destruirá definitivamente Satanás, o pecado, os ímpios, e a morte deixará de existir. A dor nunca mais existirá. O sofrimento não existirá mais. As lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. O golpe final na cabeça da serpente. Satanás, para todo sempre, deixará de existir. Meus queridos, vale a pena você tomar a sua decisão hoje, entregar a sua vida a Jesus. Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você. Ali na cruz, Jesus disse: está feito, está consumado. Pai, podemos ter os nossos filhos no reino do céu. Pai, eles agora podem ser felizes. Eles agora estão libertos, está salvo. Eu paguei o preço por eles. Era isso que Jesus estava dizendo, meus queridos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por você. Jesus te ama. Você é a coisa mais linda neste mundo para Jesus. Você é a coisa mais preciosa que Jesus tem nesta terra. Jesus vai voltar para te buscar. Jesus vai vir pela segunda vez para te levar para o reino dos céus. Tome a sua decisão nesse momento
de reconsagrar a sua vida a Cristo Jesus, ou aceitá-lo, entregando agora mesmo, abrindo a porta do seu coração, dizendo: Jesus, o meu coração está com a porta escancarada para o Senhor, por favor, entre agora, transforma a minha vida, eu quero ser mudado, eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa, porque o teu sangue pode me lavar, pode me purificar. Eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu quero construir uma nova história com o Senhor. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que você tenha um ótimo e abençoado final de semana. Que o Espírito Santo de Cristo esteja cada dia trabalhando no seu coração, fazendo esse trabalho de conversão. Mas não resista ao Espírito Santo. Ele não vai ficar aqui para sempre. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, disse Jesus. Que Deus seja louvado, seja glorificado. E que você, por favor, corre o quanto antes, depressa, agora mesmo, para os braços de Jesus. Ele está te aguardando, está te esperando. Vamos orar? Muito obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Jesus, porque antes que nós fôssemos criados, o Senhor já tinha nos salvado. Porque o pecado não pode impedir os teus planos. O Senhor é Deus do impossível. Obrigado porque o Senhor morreu. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. O Senhor ressuscitou, é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso sacerdote, somos sacerdote, no trono celestial. Fique conosco para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.